Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu perfil. Agora eu consegui conectar, estava com um problema aqui na conexão, por isso me atrasei alguns minutos. Então, seja muito bem-vinda na aula de hoje. Vou apresentar para vocês como você vai montar o seu tebori, quais os tipos de lâmina existem para microblading e por que você não pode utilizar a mesma lâmina para todos os tipos de cliente. Então, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Cassiana e nesse perfil eu ajudo o designer de sobrancelhas a realizar a micropigmentação e conquistar mais clientes. Seja muito bem-vinda você que está entrando agora. Coloca já aqui abaixo qual a sua cidade se você já trabalha com sobrancelhas. Hoje essa aula será muito importante para você porque ela vai te ajudar a não realizar um procedimento que deixe, por exemplo, uma sobrancelha muito marcada. Eu vou ensinar você quais tipos de lâmina você deve utilizar para um trabalho realista, o que você deve fazer para higienizar o seu tebori. Então, se você gosta e se interessa da área das sobrancelhas, você não pode ficar de fora dessa aula de hoje, porque, né, errar na microblading é um desastre e você não pode fazer isso. Por isso é muito importante esse conhecimento. Essa semana está sendo um aquecimento, né? Cassiano, o que é aquecimento, né? Esse aquecimento é porque na semana que vem, na segunda-feira, no dia 27, acontece uma sequência de aulas, o treinamento Viver de Micro. É aonde eu entrego umas aulas gratuitas para você. Então, nessa aula, que vai iniciar na segunda-feira às 8 horas, você vai aprender muitas coisas, muito conteúdo voltado à micropigmentação de sobrancelhas. Então, boa noite, Adelina, boa noite, Ângela, boa noite, Jeane, seja muito bem-vinda, Márcia, Claudina, Edilânia, sejam muito bem-vindas. Se você já trabalha com sobrancelha, se você já assistiu uma aula minha, ou se é a primeira vez que você está me assistindo, coloca aqui embaixo que eu quero conhecer você, tá? E por quê? Por que errar na implantação é muito comum hoje em dia, né? O que acontece? Muitas vezes você não sabe encaixar a lâmina adequada no seu tebori. Então, olha só, trouxe bastante tebori aqui, eu sou a louca do tebori, eu adoro essas ferramentas aqui e eu vou ensinar você como que você deve encaixar de maneira adequada a sua lâmina no seu tebori. Trouxe também muitas lâminas, todos os tipos de lâmina que tem no mercado. Claro que tem muito tipo de lâmina, mas essas são as fundamentais para você não estar gastando seu dinheiro comprando exatamente o que você vai utilizar, porque isso é muito importante, né? Muitas vezes você não sabe qual que é o material certo para comprar e compra alguma coisa que você não vai utilizar. Então, nessa aula de hoje, você vai aprender também quais as lâminas fundamentais para você ter num trabalho de microblading, para você não gastar dinheiro à toa. Adelina, estou te acompanhando e estou amando. Muito obrigada, Adelina, é um prazer ter você aqui e eu quero que você continue aí. Se você ainda não se inscreveu para a nossa semana do treinamento Viver de Micro, corre lá na bio do meu perfil depois que terminar essa aula. Você corre lá e se inscreve, tá? Por que é importante você se inscrever? Porque dentro do grupo no WhatsApp é onde que vai ser mandado os links, os presentes, os bônus. Então é tudo direcionado para o nosso grupo fechado das meninas que querem participar do treinamento. Então, se você ainda não se cadastrou, corre lá e se cadastra. A Edilânia ainda não trabalha, então você tá no lugar certo, porque aqui você vai começar a conhecer os materiais para realizar a micropigmentação, para você dar um upgrade aí na sua carreira, para você conseguir faturar mais. Muitas vezes você tem um sonho aí de fechar a sua agenda e ir viajar com a sua família sem se preocupar com os boletos. Então a micropigmentação é uma oportunidade, porque você sabe que
Dentro dos procedimentos de design de sobrancelhas, as suas clientes, elas necessitam fazer a micropigmentação, porque tem falha ou porque gostaria de deixar a sobrancelha mais desenhada, deixar a sobrancelha mais bonita. E para você não precisar indicar outra profissional que faça isso, é muito mais fácil você se profissionalizar, fazer um upgrade da sua carreira, faturar mais com um procedimento de micropigmentação e ter uma liberdade financeira muito mais rápido e muito mais fácil, que foi o que eu consegui, que eu conquistei através do curso de micropigmentação, através da profissão de micropigmentadora. A Adelina falou, já estou no grupo, muito bem, Adelina, pontinho positivo para você. Na segunda-feira, às 8 horas, a gente já vai começar com o nosso treinamento Viver de Micro, uma aula importantíssima para você, né? E por que se você não ficar atenta a essa aula, né? O que pode acontecer? Você utilizar uma lâmina que não é adequada para o procedimento que você vai entregar para sua cliente, né? O que acontece quando você não sabe escolher a lâmina adequada para realizar a microblade, né? Aqui eu trouxe para vocês, olha só, vários tipos de lâmina. Vou falar para vocês agora das lâminas para realizar a microblade, né? A Ângela já tá no grupo também, muito bem, Ângela. Olha só, vou falar de todas essas lâminas para vocês, porque é importante vocês terem um conhecimento adequado, tá? Claro que esse conhecimento é fruto de toda a trajetória, né? Tudo que eu vivi, isso daqui é o que você está recebendo aqui hoje é uma junção de tudo que eu aprendi em toda a minha carreira para compilar num método que dá resultado de eficiência. Então pode ser que você assista no Google, no YouTube, algum conteúdo que não é vinculado com o meu, porque isso aqui é tudo vivência minha, da minha trajetória da carreira. Então, já tô aí trabalhando com micropigmentação há 10 anos, como designer de sobrancelhas há 17 anos. Então, eu tenho uma longa trajetória aí de estudo, de desenvolvimento para passar aqui para vocês, tá bom? Olha só, a primeira lâmina que eu quero trazer para vocês é a lâmina hard, tá? A lâmina hard, ela não é difícil de você conhecê-la, né? Porque, olha só, o corpo da lâmina hard, tá? Ele é de metal. Então, ó, anota aí já na sua folha. Se você tá com papel e uma caneta, anota aí. A lâmina hard tem o corpo de metal, tá? Então, ela não é maleável, ela é uma lâmina mais dura, ela é de metal, tem o metal que é dourado e tem o metal que ele é prateado, tá? Essa é a lâmina hard. Cassiana, quando que eu utilizo a lâmina hard? A lâmina hard, para você que não tem a facilidade de movimentação com os dedos, acha que tem dificuldade com a mão, acha que não tem firmeza na mão, a lâmina hard vai te auxiliar no começo da sua carreira, tá? Por quê? Você aprendendo o movimento correto, ela não é muito maleável. Então, você fazendo o movimento correto com a mão, você vai conseguir aí uma perfeição maior no desenho do esqueleto dos fios. Anotou? Tá? Então, olha, a lâmina hard você terá mais facilidade na curvatura dos fios. Se você tem dificuldade, se a sua mão ainda não é maleável, tá? Existem muitos treinos para você ficar com a mão maleável, mas você pode iniciar com a lâmina hard, que ela é mais durinha, tá? Dentro da lâmina hard, a gente tem outras especificações, tá? Então, vocês observam que a ponta da lâmina, a gente tem várias pontinhas, tá? Então, ela não é igual uma lâmina de barbear,
que ela é inteiriça. Ela na ponta tem muitas agulhas, tá? É como se a ponta dos meus dedos fossem agulhas. Então, as lâminas são assim. Ela não tem um corte correto, um corte reto igual uma lâmina de barbear, igual uma faca. Ela tem agulhinhas, tá? E aqui, essa daqui, especificamente, esse tamanho, ó, não sei se vocês conseguem ver muito bem, tá? Mas esse tamanho aqui, ela tem 12 agulhas na ponta, tá? E olha só, vou colocar uma que tem uma quantidade menor do ladinho para vocês verem. Então, ó, uma tem 12 e essa daqui tem 7. Vocês observam que ela é mais pequenininha? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Então, essa preta, ela é menor, ela tem 7 agulhas na ponta. E essa daqui, ela é maior, ela tem 12 agulhas na ponta, tá? Por que que você precisa saber disso? Quando você vai estar realizando o procedimento de micro, se você escolhe uma lâmina muito pequena, como essa, a hora que você vai fazer o trabalho, o tracejado, você tem um longo caminho para percorrer, tá? Na hora de fazer o fio. Se você escolhe uma lâmina maior que 12 pontas, você, na hora que você coloca ela na sobrancelha, ela já passa o desenho, tá? Então, eu aconselho você a utilizar uma lâmina que tenha 12 pontas, é o ideal. Se você pega uma muito pequena, como essa de 7, você vai ter mais dificuldade de deixar o fio alinhado. Se você pega uma de 14 pontas, que é uma agulha mais larga, a hora que você vai fazer o fio corre o risco de você sair fora do desenho, tá? Então anota aí, quantidade de pontas ideal da lâmina hard, 12 agulhas. Então essa é uma dica show para você não se perder, porque a hora que você for comprar vai ter bastante material, tá? Olha só agora, além da lâmina flex de 12 pontas, porque ela é chanfrada, tá? Então a pontinha dela, ela é chanfradinha assim. E aí a gente tem também a lâmina em U, tá? Que ela própria já diz lâmina U. Vocês conseguem ver bem? Deixa eu ver se eu virar aqui, vai ficar menos nítido. Olha só, essa daqui é a lâmina em U. A ponta dela é um U mesmo, sabe? É bem arredondadinha, tá? Então, ó, temos as lâminas em formato de U e a lâmina em formato chanfrado. As duas você consegue fazer o trabalho de fio a fio. A lâmina U te permite uma mão mais livre, tá? Você consegue fazer uma curvatura do fio com mais facilidade, tá? E a lâmina chanfrada, você vai ter uma dificuldade um pouco maior para fazer a curvatura do fio. Mas eu aconselho você comprar uma de cada para você experimentar e ver qual que você se identifica mais. Depois, tá? Nós temos as lâminas flex. Como o nome já diz, elas são mais flexíveis. Olha só, o corpo dessa lâmina flex, ele é de plástico. Olha, você consegue curvar ela. Ela é maleável, tá? Ela é de plástico e o corpinho dela é colorido. Então, nós temos várias tonalidades, olha. Vermelha, verde, preta, branca, amarela. Temos também azul, tá? E para quem que é indicado a lâmina flex? A lâmina flex é para quem tem mais habilidade no desenho, para quem tem a mão mais articulada, para quem gosta do trabalho de fio mais arredondado, tá? A lâmina flex, ela te possibilita um amplo campo de desenho, tá? Então, quando você coloca a lâmina flex no tebori, ela é fácil de entortar. Então, se você não tem uma facilidade
de desenhar, eu indico que você continue com a hard por enquanto, tá? E aí, quando você tiver com a mão com uma maior habilidade, você começa a treinar com a lâmina flex. Claro que no papel EVA, na pele artificial, você deve treinar com as duas lâminas, com os dois estilos, tá? E ainda assim, temos mais uma característica que você deve anotar aí. Além da lâmina hard, lâmina flex, quantidade de pontas, você precisa saber que temos a espessura, o calibre de cada lâmina, tá? Eu sei que é bastante informação, então é importante você ir anotando. Se você quiser rever essa aula, eu vou deixar ela aqui salva para você, tá? Ó, quando a gente tá começando, tem bastante informação, mas é importante que você aprenda os caminhos corretos, tá? Então, o que é o calibre? Para você entender o que é o calibre da lâmina, um exemplo que eu trago para você é uma injeção para uma pessoa adulta e uma injeção para uma criança. O calibre da agulha para a criança é menor, é mais fino, e o calibre da injeção do adulto é mais grosso, não é? Então, temos a Nanoflex e a Flex. A lâmina Nanoflex, ela tem o calibre mais fino. E a lâmina Flex tem o calibre um pouco maior. E a lâmina a lâmina Hard tem o calibre ainda mais grosso. Então anota aí. Lâmina Hard possui o calibre 0,20 milímetros, que é essa daqui. Tá? Essa é a lâmina hard. O calibre dessa lâmina possui 0,25 milímetros, tá? O calibre da lâmina flex possui a espessura, o calibre de 0,20 milímetros, tá? Então é um pouquinho mais fino, para um pelo mais fino, que eu já vou chegar já como que você vai entender todo esse processo. Então, a lâmina flex, somente flex, possui o calibre de 0,20 milímetros. E a lâmina nanoflex, ela possui o calibre de 0,18 e 0,16 milímetros. É como se fosse uma faca mais afiada, tá? Então, as facas que são mais afiadas, elas não têm a facilidade maior de aprofundar e de cortar com mais facilidade? Então, a lâmina nanoflex, ela também possui a facilidade maior de cortar a pele. Então, numa pele que já é fina, se você for utilizar a lâmina nanoflex, você precisa ter um cuidado maior de não pesar a mão, tá? Quando você utiliza uma lâmina hard em uma pele que é mais grossa, uma pele que ela é mais oleosa, uma pele que você olha para ela e você já vê os poros mais dilatados. Então, uma pele assim, você utilizando uma lâmina hard, você precisa o quê? Aprofundar um pouquinho mais o peso de mão para você conseguir chegar na camada correta, tá? Olha só a diferença então. Lâmina hard, numa pele mais oleosa, você vai utilizar um pouco a mais de peso na mão, porque a pele oleosa ela é um pouco mais grossa, tá? Porém, a pele oleosa, consequentemente, ela tem um pelo mais grosso. Olha só que interessante. Então, pele oleosa, pelo grosso, lâmina hard. Espessura de pele fina. Isso, gente, é um estudo aprofundado. Não é uma verdade absoluta, é tudo que eu utilizo aqui no meu atendimento, que eu passo para vocês, certo? A lâmina flex, nanoflex, ela corta com mais facilidade. Ela é utilizada para quem tem pelo fino, tá? E geralmente uma pele que tem pelo fino, ela é mais fina. Então, para você chegar na espessura ideal do fio da cliente,
que é fino, você precisa utilizar uma lâmina que tem o calibre mais fino, e é a Nanoflex, certo? Entendeu? Então, pelo fino, pele fina, Nanoflex. Pelo grosso, pele oleosa, lâmina hard, tá? Se você utilizar uma lâmina Nanoflex, que tem a espessura bem fininha, e uma cliente que tem o pelo extremamente grosso, você não vai conseguir com que essa micropigmentação se destaque. O seu fio ele não vai se destacar se ele é muito fino e o pelo é grosso. E ao contrário, se você utilizar uma lâmina hard, que deixa o pelo da cliente, que deixa o fio mais grosso, em uma sobrancelha que tem o pelo fino, também vai ficar muito artificial, tá? Então, essa consciência, ela deve entrar, ela deve estar com você, tá? Tudo isso eu passo para você não errar na sobrancelha, certo? Então, muitas vezes você acha que qualquer tipo de lâmina, qualquer tipo de agulha, qualquer tipo de... você pode utilizar em qualquer cliente e não pode, tá? Senão o seu trabalho ele não fica realista. Agora, falamos das lâminas aqui para microblading fio a fio. Vou passar para você quais as lâminas que você deve utilizar para realizar o trabalho de shadow, tá? Muitas vezes a sua cliente tem muitas falhas e você quer dar uma cobertura maior, você deve utilizar a lâmina para fazer os sombreados. E aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. Então temos essa daqui, que é a lâmina Double Line. Então double, por quê? Porque ela já tem 2 carreirinhas de agulhas, tá? Tem 2 carreirinhas de agulhas, por isso que ela se chama Double Line. E temos também aqui a lâmina circular. A lâmina circular, ela é assim, ó. Ela possui várias agulhinhas todas juntas, também para sombrear. Como que você pigmenta, como que você deixa uma sobrancelha sombreada com essas lâminas? Ela não é de arraste, como a fio, né? Que a fio, você coloca ela no tebore e você, para fazer o fio, você arrasta, né? Essa é para fazer o fio a fio. Agora, para você fazer o sombreado, é com batidinhas, tá? Você não arrasta para fazer a fio. Para fazer a fio, você faz com batidinhas, tá? Para você realmente implantar o pigmento dentro da pele. Temos também outras lâminas tridimensionais que também fazem o trabalho do sombreado. Quando que você pode utilizar as lâminas para sombreado? A sua cliente gosta de uma sobrancelha mais marcada. Muitas vezes a sua cliente gosta de fazer a fio e a shadow junto. Então você utiliza a lâmina da fio para fazer o esqueleto e utiliza a lâmina do sombreado para dar um acabamento maior, uma profundidade maior, aonde você quer dar mais cobertura, onde ela tem mais falhas. É nesses casos que você utiliza a lâmina para sombreado. E também para fazer a shadow na sobrancelha toda, tá? Trouxe aqui agora vários tebores para mostrar para vocês, tá? Como eu falei, eu sou a louca do tebore, mas eu quero deixar claro para você que basta um tebore simples. Tebore, olha só, eu não tenho aqueles tebores cheio de frescuras, não tem necessidade de você ter um tebore cheia das frescuras. Eu não uso, a Angela tá perguntando se eu uso 2 tebores. Para você fazer o trabalho da Shadow Line, que você utiliza a lâmina para fio a fio e a lâmina para shadow, eu deixo 2 tebores montados. Porque muitas vezes você faz o trabalho da fio a fio e daí você faz a shadow e troca de lâmina e isso demanda tempo, tá? Eu prefiro deixar 2 tebores montados, um com a lâmina para fio e uma para shadow para facilitar e para que eu faça o trabalho mais rápido, para não perder tempo trocando as lâminas, então isso facilita, tá?
Tem tebori que tem duas entradas. Tem o tebori que, não sei se vocês já viram, não encontrei o meu, mas eu tenho um que tem duas entradas. Eu não aconselho você utilizar esse tebori com as duas entradas, porque muitas vezes você está aqui fazendo e olha, pode acontecer algum acidente de você se furar com a lâmina. Então, não utilize dois no mesmo tebori. Monte dois teboris para você não correr o risco de se machucar, tá bom, Ângela? E olha só, esse tebori aqui, ele é um tebori descartável. Eu comprei para eu conhecer, mas eu não aconselho você ter um tebori descartável. Acaba que o preço dele é o preço de um que você pode utilizar ele novamente. Você pode levar ele para sua autoclave, tá? Aqui eu faço da seguinte forma. Depois que eu utilizei o meu tebori, vou até abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Depois que eu utilizo o meu tebori, eu faço a higienização dele, tá? Eu desmonto ele, é 3 peças, tá? Eu desmonto, passo todo o sabonete enzimático nele todo, com uma escovinha que ela é pra isso, deixei uma escova de dente só pra isso. Desmonto, faço toda a higienização com o sabonete enzimático, coloco ele no plástico filme e ele vai para autoclave. Coloco ele na embalagem autoclavável e ele vai lá dentro da minha autoclave. E para montar ele é super fácil, gente, ó. É 3 pecinhas, você vai encaixar ele aqui, tá? E vai rosquear, não tem dificuldade nenhuma para você fazer essa higienização no seu tebori. E quando você não tem, se você está começando e não tem autoclave, você vai colocar a sua lâmina e você vai envolver o papel filme no seu tebori, tá? A Giane, a pessoa consegue fazer micropigmentação na própria pessoa ou tem que ir para outra pessoa fazer micro? Eu aconselho você procurar uma profissional para realizar em você mesmo, tá? Prefiro não fazer em mim mesmo. Eu já fiz, dá muito trabalho. Dá pra fazer, mas dá muito trabalho. Adelina, você faz shadow só com tebori? Eu tenho sim. Eu prefiro utilizar para shadow o dermógrafo, mas dá pra fazer só a shadow com o tebori também, com a lâmina double line. Tranquilamente, quando eu iniciei, eu utilizei somente a double line e também a circular. Qual que é a diferença, Adelina? A diferença é o tempo que você utiliza. Com o dermógrafo, você acaba realizando o trabalho mais rápido. Com o tebori você consegue, mas é um trabalho um pouco mais demorado, mas faz tranquilamente com a double line, tá? Então, não precisa de um tebori caro. Os materiais para você realizar a micropigmentação, eles são muito acessíveis. Por isso que eu falo para vocês, a profissão de micropigmentadora tem um baixo investimento e um retorno alto, tá? Você, utilizando os materiais como anestésico, caneta em gel, lápis, agulha, lâmina. A lâmina você paga em média R$6. A agulha para você realizar com o dermógrafo, você paga em média R$12, como eu passei na aula de ontem. Então, um procedimento em si você gasta uns R$30. E você pode já começar a profissão cobrando aí um valor de R$350 no mínimo, tá? E eu aconselho você não demorar para subir para 400, 450, tá? Adelina, eu estou começando e ainda não tenho condições de comprar o dermógrafo. Isso mesmo, Adelina, eu quando comecei também trabalhava só com o tebori e dá para você fazer com o tebori e a double line, tá? A circular, que é essa lâmina aqui, você consegue fazer também, mas como ela é menorzinha, você vai demorar um pouco mais. Então já anota que para você fazer a shadow, você
utiliza a lâmina Double Line que você vai conseguir um resultado mais rápido, tá? Então fala pra mim, cá entre nós, qual profissão que você gasta R$30 e você tem um retorno de R$350 trabalhando 1h30? É muito difícil, gente. É muito difícil. Então, a micropigmentação, a profissão de designer de sobrancelhas e micropigmentadora é uma profissão de baixo investimento com alta rentabilidade, tá? Então, não percam essa oportunidade de trabalhar com a micropigmentação, certo? Olha só, quero saber se vocês têm alguma dúvida que eu possa auxiliar vocês aqui nessa aula de hoje. Amanhã teremos aula prática. Eu vou ensinar você a trabalhar na prática como treinar na pele artificial, como treinar no papel EVA para você iniciar já seus treinos, tá? E se você tá aqui assistindo e ainda não se inscreveu para a semana do treinamento Viver de Micro, corre lá no meu perfil e se inscreve, porque começa na segunda-feira às 8 horas da manhã o nosso treinamento Viver de Micro, tá? Onde eu vou ensinar você a realizar a micropigmentação perfeita com segurança e ainda lotar a agenda de clientes, certo? Vou encerrar a nossa aula aqui, tá? Muito obrigada a você que esteve comigo hoje e venha participar da nossa aula amanhã para você aprender a como treinar em papel EVA e pele artificial, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus e até amanhã.